Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus abençoe poderosamente todos aqueles que estão em volta de você, aqueles que estão com você, sua vida em todos os pontos. Que seja abençoada pelo nosso grande e poderoso Deus. E estamos aqui nessa noite para mais um momento de reflexão, né? Dentro da Palavra de Deus, a qual é o manual de vida que nos ensina tudo aquilo que precisamos. Aquilo que você precisa está na palavra. Aquilo que você precisa, Deus pode te dar. E nessa noite nós estamos iniciando, e o tema que nós trouxemos para essa noite é um tema bem interessante, e ele fala com muitas pessoas e está no cotidiano de muitas pessoas. Tem se tornado algo o qual muitas das vezes considerado até como a doença do século, né? E nós trouxemos hoje sobre esse tema como ansiedade e depressão, a esperança que vem de Deus. Amém? Esse é o tema de hoje. E vamos começar através da palavra, né? Porque vivemos dias marcados pela ansiedade e depressão. Muitas pessoas, inclusive cristãos, enfrentam noite de sem sono, não conseguem dormir, angústia, sentimento de inutilidade, desespero, né? Mas contra isso, o que nós podemos fazer? Qual que é a arma para isso? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus tem? Alguma coisa será relacionado sobre esse tema? Existe uma resposta teológica para esse sofrimento? Sim. A palavra de Deus reconhece a dor humana e aponta o caminho de esperança. Oh, bênção de Deus! Então vamos lá? Vamos começar com um texto base que está em Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 7. Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 7, que nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo, não é pouco, não é alguns, é todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Então nós estamos trazendo de base esse texto, Filipenses 4, 6 e 7, né? E o que nós podemos tirar através desse texto, né? Não andei ansiosos, né? Ou seja, traz a ideia de uma preocupação dividida, uma mente fragmentada pelo medo do futuro, algo que ainda há de vir, e aquela mente ela já fica sobrecarregada por algo que é suposto que pode acontecer daquele jeito, e fica aquele será, e vai sendo feita uma construção antecipada de uma coisa que ainda há de vir, né? Por coisa alguma, vamos ali frisar o texto, bem interessante. Então, para ficar bem claro o entendimento, não andeis ansiosos, né? Fazendo uma exegese do texto, não andeis ansiosos, ou seja, traz a ideia de uma preocupação dividida, uma mente fragmentada pelo medo do futuro. Por coisa alguma, frisar o por coisa alguma. Paulo não está negando que enfrentamos dificuldades, mas está instruindo que nenhuma circunstância deve dominar o nosso coração a ponto de roubar, meu Deus do céu, a ponto de roubar, olha só, a confiança em Deus. Esse é o maior perigo de deixar essa antecipação,
essa ansiedade tomar conta de você, a qual pode prejudicar a ponto de roubar a confiança que você tem em Deus. Em tudo, pela oração e súplica. A oração aqui é a chave. A resposta bíblica à ansiedade não é negação, mas comunhão com Deus. E aí ele diz assim: a paz de Deus guardará. É um termo, vamos colocar assim, é um termo militar, que indica proteção, de vigia, vigilante. Deus monta guarda sobre nossa mente e emoções. Então, para fazer uma exegese, para fazer destrinchar esses dois versículos, para entender realmente o que ele está querendo dizer nesse contexto, né? Vamos lá. Vamos para o terceiro ponto, que podemos fazer uma reflexão mais teológica e com outro texto. Vamos ali para Salmos 42, 11. Salmos 42, 11. Que Deus abençoe você que está vendo essa mensagem. Não é a mensagem do Sandro, é a mensagem que está na palavra de Deus. Salmos 42, 11, que diz assim: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Às vezes a gente nem sabe por que a gente está ansioso, e às vezes a gente se pergunta: poxa, mas por que eu estou assim? Né? Por que está assim? E o salmista aqui está dialogando com a sua alma. Ele reconhece a depressão, mas ele não se entrega a ela. Ele não se entrega. Ele reconhece, mas ele não se entrega. E a teologia do lamento é bíblica. Deus nos permite derramar o coração. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário em questão de valor? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Que está expressando a valiosidade nossa, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha só que mistério. É Deus trazendo a nós a importância da vida. A importância da vida.
Vamos ver mais o versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, é interessante porque faz a gente refletir, né? Faz nós refletirmos sobre o valor que nós temos. E às vezes você se preocupa, puxa, vai faltar isso, vai faltar aquilo, né? Como é que vai ser? E a gente cria como se fosse um caminho duvidoso, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai ocorrer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, pertence só a Ele, né? É só Ele que sabe do amanhã, né? 31. Não andeis vos inquietos dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Deus sabe tudo que nós precisamos. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe de tudo. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe como que é o nosso coração. E Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos, né? Mas aí tem o segredo da cereja do bolo, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, buscar a presença dEle, buscar aquilo que vem dEle, aquilo que parte dEle, aquilo que só pode vir proveniente dEle. Por isso que a Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, o qual também nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, para que todas as coisas venham a ser acrescentadas, né? E para finalizar, o 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus. Viva o hoje. Nós devemos lembrar que aquilo que eu plantar hoje, amanhã eu vou colher. Plante bem hoje. Foque no hoje. Amanhã será o resultado do hoje. Amanhã irá crescer o fruto da plantação de hoje. Tem alguns frutos que eles levam um pouquinho mais de tempo. Eles se estendem um pouco mais. Mas nós devemos ver o hoje para fazer o hoje. Para viver o hoje, lembrando também que tem o amanhã. E amanhã é o resultante das atitudes de hoje, né? Vamos ali para um outro texto. Vamos ali para 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7.
7. Lançando sobre ele. Sobre quem? Sobre o Senhor. Vamos ali pegar o versículo 6 para a gente compreender. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele, colocar nas mãos dele, de Deus, toda, não é pouco, não é uma metade, é toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, a imagem aqui é de entregar um fardo pesado, né? É colocar na mão de Deus o peso, essa coisa pesada, né? Porque Deus não apenas se importa, ele cuida ativamente. Não é só um importar, é um cuidar também, ativamente, a todo momento. Vamos ali para o livro de Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, versículo 18. Né? Ou seja, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, não rejeita os feridos. Ele se aproxima deles. Mateus 11, 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre nós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus aqui ele está oferecendo, não é qualquer descanso, ele está oferecendo um verdadeiro descanso. Para quê? Para uma alma cansada, uma alma que está exausta. Jesus está oferecendo o descanso verdadeiro para uma alma cansada. E é isso que ele oferece. Não apenas promessas vazias. Muitas das vezes o homem ele oferece promessas vazias, porque o homem ele não é fiel para cumprir muitas das vezes aquilo que ele promete, né? Falando através da ansiedade e depressão, né? De uma forma assim, de um aspecto teológico, vamos colocar assim, a ansiedade e a depressão, elas são consequências da queda, mas não são sinônimos de fraqueza espiritual. Não é porque você é ansioso, está passando por ansiedade e depressão, que isso aí que pode ser chamado de um sinônimo de uma fraqueza espiritual. Não. Deus nos criou corpo, alma e espírito, ou seja, nós somos seres tricotômicos. Nós somos a unificação de corpo, alma e espírito, né? Alguns acreditam na dicotomia, né? Que só são dois ali, né? Que a alma e o espírito são unificadas e aí tem o corpo. Então alma e espírito é um e o corpo é outro, né? Mas nesse aspecto teológico aqui nós estamos colocando com essa visão, né, tricotomista, vamos colocar assim, uma visão tricotomista, né, derivada da tricotomia, né, corpo, alma e espírito, né?
E precisamos de cura integral. Integral. O ser humano ele é constituído por aspectos psicológicos, aspectos físicos, né? Vamos colocar assim, sentimentais, psicológicos, em todos os pontos. Na realidade, nós somos um poço de como se fosse de um copo aberto para ser cheio de diversos problemas, porque em todos os pontos, né? Em todos os pontos nós estamos sujeitos a ser impactados. Por isso que através disso, se Deus nos criou corpo, alma e espírito, nós precisamos do quê? De uma cura integral. Integral, né? E digo mais, o evangelho é a resposta não apenas para o pecado. Ah, mas eu vou ler a Bíblia. Não, esse vínculo, essa conexão, não. Evangelho, não, mas ele é para o sofrimento humano. O evangelho é a resposta não apenas para o pecado, mas para o sofrimento humano. Aí nós, através de todas essas informações, como é que nós podemos fazer uma aplicação? Então vamos lá. A primeira coisa, reconheça a sua dor. Sem culpa. Sem culpa. Perdão. Muitos servos de Deus, né, sofreram emocionalmente, né? Temos exemplo de Elias, Davi, Jeremias. Elias teve um certo momento que ele quis se fechar no mundo dele, dentro da caverna, né? Davi também se apartou por diversas dificuldades. Jeremias lamentou também por tudo aquilo que estava sobre ele, assim como na vida desses 3 servos. Quantas coisas aconteceram, né? E aqui nos ensina que nós devemos reconhecer a nossa dor, mas sem culpa, né? Se isso aconteceu com pessoas como Elias, Davi e Jeremias, pessoas servas de Deus, pessoas que estavam sendo usadas por Deus, imagine nós, né? Segundo ponto, busque uma ajuda espiritual. E também ajuda profissional, se necessário. Profissional. Deus capacita pessoas, né? Tem pessoas que terapeutas, principalmente com uma visão cristã, né? Porque aí consegue entender da parte espiritual também, que nós também somos confeccionados espiritualmente falando, né? E busca ajuda sem medo, sem receio. Reconheça que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro caminho. Reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu estou com esse problema. Eu preciso reconhecer que eu preciso disso. O reconhecimento não é se mostrar fraco, é demonstrar fraqueza. Não, você está mostrando para você mesmo, eu preciso de ajuda, né? Ajuda espiritual e também ajuda de um profissional nessa área também, se necessário. Fé e terapia não se excluem. Não podemos espiritualizar tudo. Não podemos espiritualizar aquilo que não deve ser espiritualizado, como também não devemos ver de uma forma psicológica também aquilo que tem fragmentos espirituais, né? E nesse ponto nós precisamos muito de discernimento. Discernimento, né? Cada um de nós temos um jeito de ser e uma forma de lidar. Nós podemos pegar de base alguma coisa daquele que nós soubemos que aconteceu aquilo com ele, com ela, alguma coisa, mas Deus tem uma tratativa individual com cada um, né? Tem um dizer que diz assim que o que é a palavra doutrina? Doutrina quer dizer ensinamento, né? A experiência, né, ela não gera uma doutrina, ou seja, não gera um ensinamento, mas a doutrina gera experiência, ou seja, o ensinamento gera experiência. Ensinamento do quê? Da palavra, né? Da palavra vai gerando em você uma experiência, né? Crie o hábito
da oração honesta, sincera, né? Da meditação na palavra e do apoio, né? De um apoio cristão, né? Lembre-se, sua dor não define quem você é. Muitas pessoas podem olhar para você e ver que você está passando por isso, tantas dores, tantas coisas acontecendo na sua vida. Aquele que te define pelo aquilo que você está passando, ou define pelo sofrimento ou pela dor que você está passando também, essa pessoa, infelizmente, ela precisa de discernimento e sabedoria. Porque na realidade, na nossa dor, a dor que nós passamos, ela não define quem nós somos. Cristo define. Jesus define. Então, lembre-se, sua dor não define quem você é. Cristo que te define. E tem, infelizmente, muitas das vezes acontecido muitas coisas assim. Pessoas olhar pela aparência daquilo que supostamente acham, porque acreditam que possivelmente aquilo que aquela pessoa está passando é por um outro fator que está muito longe daquilo que ela está passando. Julga aquilo de uma forma e acha que tem um remédio para aquilo, né? Sua dor não define quem você é. Cristo define. E através disso, né, a que conclusão que nós chegamos, né? Sobre a experiência que vem, a esperança que vem de Deus. A ansiedade grita: você está sozinho. A depressão sussurra: não tem saída. Mas a palavra de Deus responde: eu estarei com vocês todos os dias. Vou repetir. A ansiedade grita: você está sozinho. A depressão sussurra: não há saída. Mas a palavra de Deus responde: eu estarei com você todos os dias. Que está ali em Mateus 28, 20. Vamos lá? Mateus 28, 20. Para finalizar esse momento de reflexão. Vamos lá. Mateus 28, 20. Vamos lá. Versículo completinho. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Através de tudo isso que está passando com você, hoje, eu digo para hoje, entrega ao Senhor o seu fardo. Você pode estar no vale da sombra, mas você não está sozinho. Jesus é o bom pastor. Ele guia, sustenta e cura. Então, coloque nas mãos de Deus aquilo que está pesando na sua vida, aquilo que está pesando, né? Porque você nunca está só. A partir de que você entregar o seu fardo na mão do Senhor, seja onde for, seja como tiver, não importa o nível do desafio, não importa o vale da sombra, não importa onde você esteja, você não está só. Sabe por quê? Porque Jesus é o bom pastor. Ele guia, sustenta e cura. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, né? Através desse tema que trouxemos uma reflexão por cima, né? Dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus tem muito mais, né? Pesquise. A palavra de Deus, ela não é para ser lida, é para ser analisada, estudada. Você vai ver muitas coisas ali
muitas chaves para a porta que está fechada na sua vida. E não esqueça, Jesus é o bom pastor, Ele guia, sustenta e cura. Amém? Deus abençoe sua vida. Quero desejar uma ótima noite para você. Que Deus abençoe poderosamente. Já desejando um sábado abençoado para você e sua família. E não esqueça, não importa a luta que você está passando, entregue ao Senhor o teu fardo. Aí Ele guia, sustenta e cura. Amém? Deus abençoe, fico com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.